Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje iremos falar sobre os dois principais estádios da Paraíba, o Amigão e o Almeidão. Estádios que são muito pedidos por vocês. O tempo inteiro fala do Amigão e do Almeidão, fala do Amigão e do Almeidão. Então hoje a gente vai falar sobre esses estádios e eu já quero que vocês acabem com o like aí. Deem muito like, porque esse merece. Acho que é o vídeo mais pedido até hoje, a atualização dos vídeos mais pedidos do canal. Esse, com certeza, é um dos mais pedidos, então eu peço que vocês compartilhem e deem muito like nele aí. Vamos bater 10 mil likes nesse vídeo, beleza? Aproveita e se inscreve também. Vamos embora falar desses dois estádios, então. Até o início da década de 1970, a Paraíba não tinha estádios que pudessem abrigar uma capacidade acima de 5 mil torcedores, e por isso não podia sediar jogos de campeonatos nacionais. Nos estados vizinhos, arenas começavam a ser construídas com a ajuda do governo federal, e o governador da época, Hernani Sátiro, começou a sofrer pressão popular. E então, em 1975, os dois maiores estádios da Paraíba foram inaugurados. O Amigão em 8 de março e o Almeidão em 9 de março. O Amigão foi inaugurado em Campina Grande e o Almeidão em João Pessoa. Os estádios foram inaugurados com capacidade próxima a 45 mil torcedores e com um projeto considerado muito moderno para a época. Afinal, ambos estádios eram maiores do que qualquer construção da Paraíba. O jogo inaugural do Amigão foi a partida entre Botafogo do Rio de Janeiro, time do então governador do estado, e o Campinense, clube local, que resultou em 0-0. Em 16 de março de 1975, aconteceu o primeiro clássico dos maiorais no Amigão, em que Campinense e 13 empataram em 1-1. Pedrinho Cângula, do Campinense, que é também o pai de Marcelinho Paraíba, foi o autor do primeiro gol do Amigão. Marcelinho Paraíba que passou aí, acho que por todos os clubes do Brasil, e com certeza vocês conhecem, inclusive na seleção brasileira ele também jogou, além de muitos times na Europa. No dia 13 de agosto de 75, o estádio recebia as equipes do 13 e o Flamengo do Rio de Janeiro para a inauguração dos refletores. Um público de 27.450 espectadores viu o 13 marcar, através do atacante João Paulo, aos 7 minutos, o primeiro gol noturno do Amigão. A capacidade máxima de público atingida foi no encontro também entre 13 e Flamengo, no dia 7 de fevereiro de 1982, com 42.149 torcedores. Esse público talvez nunca mais seja superado, devido às colocações de assentos no estádio, que diminuiu consideravelmente sua capacidade. E em 25 de novembro de 92, a seleção brasileira jogou um amistoso contra a seleção do Uruguai, perdendo de virada por 2-1. Já o Almeidão teve a sua partida inaugural um dia depois, no dia 9 de março de 75, no jogo entre Botafogo Futebol Clube de João Pessoa contra o seu xará do Rio de Janeiro, o Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo Carioca venceu por 2-0, sendo o primeiro gol da história do estádio marcado por Tiquinho, aos 15 minutos do primeiro tempo. O recorde de público aconteceu em 15 de novembro de 98, na final do Campeonato Paraibano entre Botafogo e Campinense. Naquele dia, compareceram 44.268 torcedores, número bem próximo da capacidade total que o estádio poderia receber, 45 mil na época, que viram o Botafogo vencer por 2-0 o Campinense e se tornar campeão. Um dos momentos marcantes do estádio Almeidão foi a Copa dos Campeões, que foi realizada em 2000 e 2001. Houve disputa em 2002 também, mas não em João Pessoa. O torneio reuniu algumas das melhores equipes do esporte nacional e aconteceu no Almeidão e no estádio Rei Pelé em Maceió. Bahia, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Goiás, São Paulo e Sport foram alguns dos times que passaram pela cidade. Ídolos nacionais como Ricardinho e Marcelinho do Corinthians, Petkovic do Flamengo, Luiz Fabiano e Rogério Ceni do São Paulo e Sorin do Cruzeiro jogaram para um bom público no Almeidão. Uma das partidas memoráveis foi o jogo de ida da final de 2001, entre São Paulo e Flamengo, que terminou com vitória do rubro-negra por 5-3. Almeidão e Amigão são sempre citados juntos justamente por terem inúmeras semelhanças. Quando os dois foram erguidos, eles a princípio receberam o nome do mesmo político, o governador da época e idealizador dos projetos, Hernani Sátiro. Hoje, o estádio de João Pessoa tem como nome oficial Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, e em Campina Grande o estádio Hernani Sátiro, o Amigão. Ambas as obras foram iniciadas em dezembro de 1973. Elas duraram 14 meses. Porém, o estádio de João Pessoa começou a ser erguido de forma errada, num eixo leste-oeste, e por isso, o goleiro de uma das traves teria sempre o sol na cara.
Era um problema, visto que a obra já tinha sido iniciada. O fosso já estava sendo cavado, mas foi preciso refazer tudo. Isso, no entanto, não atrasou a entrega da obra. Ambos os estádios passaram por sua primeira grande reforma entre os anos de 2013 e 2014. Além do novo gramado padrão FIFA, as estruturas foram recuperadas, incluindo banheiros, vestiários, cabines de imprensa, bares, marquise, revestimento das arquibancadas e reimplantação das cadeiras. Na área externa foram construídas 2 quadras poliesportivas, uma pista de skate, 4 quiosques, uma calçada para caminhada, contornando todo o estádio e amplo estacionamento pavimentado e iluminado. Não conseguimos encontrar exatamente qual foi o valor final da reforma, já que as notícias variam entre o custo total para os 2 estádios de 35 milhões de reais e também relatos de gastos de 28 milhões de reais em cada estádio. Mas a maior curiosidade é que as reformas são novamente exatamente iguais. O que foi feito em um foi feito no outro. Uma outra questão é que os estádios jamais foram concluídos de verdade. No projeto original, haveria arquibancadas atrás dos gols em ambos os estádios, e o anel superior do lado da arquibancada sombra seria em toda a extensão. Foram os 2 pontos que acabaram incompletos tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande, e que nunca foram finalizados. Hoje a capacidade de ambos é de 19 mil espectadores. A curiosidade é essa, que os 2 maiores estádios da Paraíba são praticamente idênticos e têm uma história praticamente idêntica. Os 2 tiveram o mesmo primeiro nome, os 2 têm as mesmas medidas, nos dois foram realizadas as mesmas obras e o que não foi concluído em um também não foi concluído no outro. Então são praticamente o mesmo estádio, só que em cidades diferentes do mesmo estado. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês pediram tanto sobre esse estádio e eu quero que vocês complementem aí as informações que vocês daí têm sobre os estádios. Porque é muito difícil encontrar, às vezes, todas as informações necessárias e a gente faz o que a gente encontra. Mas vocês com certeza podem colocar muito mais curiosidades aí. Falar como eles estão atualmente, se vocês têm a possibilidade de passar na frente ou de até frequentar o estádio até a temporada passada, né? Não se esqueça de comentar muito. Também não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e vir aqui todo dia às 19 horas, porque você vai encontrar vídeo, exceto nos domingos. Tamo junto, até o próximo vídeo.